Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui contar para vocês uma história de Lucila de José de Alencar, a prostituta de luxo. 1855 se passa essa história na corte do Rio de Janeiro e nós vamos perceber José de Alencar traçar um perfil feminino muito top. Veja o que aconteceu nesse romance epistolar escrito em forma de cartas para uma senhora GM. A história começa com Paulo Silva chegando ao Rio de Janeiro e se encantando com a cidade, junto com dois amigos, Sá e Cunha. E ele vê uma mulher e pergunta para os amigos: quem é aquela bela dama? Quem é ela? E eles dizem: essa mulher é uma desacompanhada. O que seria desacompanhada? Naquela época, só se podia sair de casa na rua acompanhado de pai, mãe, tio, irmão. Por quê? Se você saísse sozinha, significava que você era uma mulher prostituta. Exatamente. Então significava que aquela mulher era uma prostituta, mas uma prostituta de luxo, uma cortesã mais cara do império. E Paulo se sentiu atraído por ela, sinceramente atraído. E ele foi à casa dela tentar conhecê-la, conversou com ela, só que Lúcia o deixou intrigado. Pois ao invés de conseguir ter relação sexual com ela, o que aconteceu? Ela ficou falando da família, de coisas ingênuas, com ar pueril, que ele não teve coragem nem clima de fazer qualquer relação com ela. Passou o tempo, ele voltou lá, eles acabaram tendo relação e ele foi convidado pelo amigo Cunha para participar de um jantar. Quando ele chegou lá, quem estava? Lúcia. Numa das performances que Alencar conta, muito enigmático. O que acontece? Ela faz uma striptease para vários homens em cima de uma mesa que até as outras cortesãs ficam admiradas com o exagero da desenvoltura de Lúcia. Enfim, Paulo fica se questionando: será que eu tô apaixonado por essa mulher? Essa mulher tem hora que parece que é infantil, pueril, ingênua. Tem horas que é uma mulher fatal. Que mulher é essa? Mas, intrigado, ele resolve conhecê-la melhor. E conhecendo, o tempo vai passando, os dois se apaixonam. Ele percebe que ele está muito apaixonado por ela e ela por ele. Enfim, Lúcia não aceita mais ter relação com nenhum outro homem, porque o seu coração é de Paulo. Mas ela percebe que Paulo tem aquela pulguinha atrás da orelha, existe ali. Então, o que ela faz? Ela conta a sua história de vida para ele e diz que quando tinha 14 anos, a família toda adoentada, ela desesperada, recebeu ajuda de um senhor Couto, aquele devasso que eu citei para vocês. E o senhor Couto, que estava lá naquele jantar que eu falei para vocês agora há pouco, estava ele, estava um tal de Rochinha também. O senhor Couto deu umas moedas para ela comprar remédio. Só que ele teve uma relação sexual com ela de coisas que ela, com 14 anos, nem sabia o que era. Mas, enfim, ele usou do poder dela, abusou dela, corrompeu. Na verdade, a Maria da Glória. A Maria da Glória ingênua. Olha o nome que Alencar cria. Maria da Glória. Glória, anjo, né? Celestial. Que quando foi contar a história para o seu pai, porque o seu pai perguntou, quando já estava são,
Aonde você conseguiu esse dinheiro? E ela diz toda a história. E o pai, preconceituoso, moralista da época, expulsa Maria da Glória de casa, e o único lugar que ela pôde encontrar sobrevivência foi no prostíbulo. Na verdade, ali, nesse prostíbulo que acolheu, e ela começou a se destacar como cortesã, uma mulher muito bonita, charmosa, que falava bem, mas ela conheceu uma amiga chamada Lúcia. Quando Lúcia morreu, ela assume a identidade de Lúcia. Lúcia, olha só, morreu. Lembra-se o quê? Olha a metáfora, pessoal, de Alencar, tá? O oposto, a Maria da Glória, que era no âmbito celestial, assume Lúcia, que morreu, âmbito infernal, Lucíula, ok? Então, esses dois âmbitos estão presentes ali. E, após contar essa história, Paulo, sabendo um pouco mais do seu amor, da sua vida, dá uma prova de amor, diz que quer morar com ela, e ela compra uma casinha numa chácara, afastada da cidade, uma mulher que era da corte, olha a vida que ela abdicou, e vai morar com Paulo, junto com a irmã Ana. Exatamente, Lúcia viveu um bom tempo nessa vida porque ela mandava dinheiro para Ana, para que a Ana não tivesse a mesma vida dela, uma vida ruim ou que passasse necessidades, aí tivesse que cair no prostíbulo. Ana, então, aos 14 anos, vai morar com Lúcia e Paulo. Lúcia, a Maria da Glória, fica grávida, mas ela tinha um probleminha de coração. Resultado, ela não conseguiu levar a sua gravidez até o final, porque os médicos disseram que ela não conseguiria ter o filho. Enfim, ela fala para o Paulo que ela vai morrer, e antes de morrer, antes de virar o túmulo do seu filho, o que ocorre? Ela pede que Paulo case com Ana. Paulo não aceita, vira o tutor de Ana após a morte de Lúcia, e Ana acaba se casando. Anos depois se passam, Paulo está no jantar e conhece uma senhora chamada G.M. Exatamente. E essa senhora começa a olhar para as cortesãs e tudo mais e começa a usar de maledicência, falar mal. E Paulo defende. E nessa defesa, ele acaba indo embora. Chega em casa, ele escreve cartas. E essas cartas ele direciona para a senhora GM. Exatamente. Quando a senhora GM lê essas cartas, mexe com o coração. Olha a questão do preconceito que é quebrado, né? Preconceito quebrado aí. E ela publica o livro que é Lucíula de José de Alencar. Enfim, o que nós vamos perceber nessa obra incrível de Alencar? Epistolar, sim, se passa no Rio de Janeiro, 1855. Vamos perceber perfis femininos que se enquadram aí, que é a obra Lucíula. Nós temos Diva, para quem não leu, fica a dica. Senhora, a obra de Aurélia Camargo, que também vale a pena ser lido. E o intertexto que existe nessa obra. Porque há um determinado momento que Lúcia está lendo uma obra que é A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho. E ela lendo, ela fala: Marie teve outros homens, mesmo apaixonada. Isso não é amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro, ele não se entrega para outros, apenas pelo único amor. Olha o que Alencar faz. Ele cria, na verdade, uma Lúcia, a Dama das Camélias brasileira, muito melhor. E além disso, nós percebemos
um prenúncio do realismo. Não deixa de ser uma obra romantista, lógico, José de Alencar, romantista, mas tem um pré-realismo aí, quando apresenta a corrupção, a relação do amor e dinheiro, muito nítida nessa obra. Fica a dica para vocês, leitores, vestibulandos, seguidores aqui do canal Clínica de Redação. Aperte o sininho e receba mais notificações de literatura e logo mais gramática para vocês. Um beijo bem grande. Fica com a gente.